Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. O nosso convidado de hoje é o Afonso, um jovem de 19 anos com uma série de iniciativas nas redes sociais e não só, com uma das maiores comunidades de investimento em Portugal e também um espírito empreendedor assinalável. Vamos conhecê-lo. Olá Afonso, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal, é um prazer ter-te aqui e eu queria começar por perguntar-te, tu começaste a investir muito novo, tens agora 19 anos, tu tiveste assim alguma influência familiar ou de amigos para dar o primeiro passo ou foi assim uma coisa mais pessoal, mais tua? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Fico muito agradecido mesmo em participar em um canal como o teu, que é dos poucos em Portugal que eu faço questão de acompanhar semanalmente. Se calhar, em relação à pergunta, é muito aplicada às novas gerações. Eu sou da geração YouTube e comecei muito a conhecer este mundo das finanças e dos investimentos no YouTube, porque eu até venho de um contexto familiar em que a bolsa não é propriamente algo interessante, porque o meu avô perdeu praticamente a fortuna toda que tinha na bolsa. Ou seja, a minha família ficou com uma espécie de estigma de, bem, isto aqui é mau, eu se colocar aqui dinheiro, o dinheiro vai desaparecer. É uma espécie de buraco, vamos dizer assim. Eu comecei a ganhar dinheiro relativamente cedo, porque eu comecei a criar conteúdo sobre tecnologia no YouTube. Na altura até comecei no TikTok e depois passei para o YouTube. Então era um miúdo que na altura ainda tinha 16 anos e começou-se a ver com algum dinheiro e eu sempre tive este fascínio. Eu lembro-me de quando tinha, por exemplo, 15 anos, dizer à minha mãe que ia começar a comprar casas e colocá-las a arrendar e fazer isto sucessivamente até ter uma renda que chegasse para viver de forma automática, digamos, a famosa liberdade financeira. Na altura ainda não conhecia ações, não fazia a mínima ideia do que é que eram dividendos, mas já tinha este bichinho por trás que me fazia querer ir buscar alguma coisa para me trazer uma espécie de renda passiva. Então foi muito automático. Na altura que comecei a ganhar dinheiro, pesquisei mais sobre investimentos, deparei-me com alguns canais no YouTube e pronto, e começou aí a aprendizagem. Ok. E como é que tu consegues conciliar a universidade, a vida social e a criação de conteúdo assim com um tema tão técnico como investimentos? É difícil? É um bocado difícil, imagina, eu como comecei a fazer isto no secundário, é interessante porque eu na altura tive que fazer uma espécie de escolha, que era ou eu estava atento às aulas ou eu ligava vídeos e lia livros sobre investimentos nas aulas. E eu literalmente optei por esta segunda opção, desliguei-me um bocado da escola, se calhar as notas foram muito impactadas por isso, não consegui ter se calhar as médias que gostaria de ter, mas não me arrependo minimamente da minha escolha, acho que foi uma escolha 100% acertada. E neste momento na minha faculdade também acaba por ser um bocadinho assim, que é, eu não me foco se calhar a 10% de 100 na faculdade, é mesmo uma coisa acessória, porque neste momento a minha prioridade é a nossa empresa e o nosso negócio, a segunda é os investimentos, a terceira é a faculdade. E eu ainda tendo a reconhecer muito do valor que a faculdade me pode dar, mas neste momento aquilo que eu aprendo em algumas disciplinas, como cálculo financeiro, era aquilo que eu estava a estudar quando estava no 10º ano a ver vídeos no YouTube. Então acaba por ser fácil, digamos. Eu até já comentei isto com o meu sócio há umas 2 semanas atrás, que é, se nós aplicássemos o esforço que aplicamos na nossa empresa na faculdade, acho que conseguimos acabar a licenciatura em 1 ano, se isso fosse possível, que não é, mas Certo. é interessante fazermos essa analogia. Ok. E o que é que te levou, por exemplo, a criar um canal do YouTube? Foi essa inspiração de ver outras pessoas a fazer também esse conteúdo? Qual foi a tua Uhum. motivação? Imagina, eu já tinha o canal no YouTube sobre a tecnologia, fazia vídeos sobre o meu setup, já tinha algumas parcerias interessantes, só que na altura aconteceu uma coisa que é, eu um dia antes de fechar uma parceria com uma das maiores lojas de informática aqui em Portugal, eu tive o meu canal banido. No caso, não foi o canal no YouTube, foi o canal do TikTok, que era basicamente a nossa rede social onde tínhamos mais exposição, e deu-me um clique que é, será que é isto que eu quero continuar a fazer? Ainda tinha aquelas dúvidas, porque eu naquele momento já estava mais interessado sobre o tema dos investimentos em si do que propriamente pelo tema da tecnologia. E via mais a tecnologia como uma espécie de obrigação, porque sabia que era aquilo que me dava dinheiro na altura e era onde eu ia buscar a minha fonte de rendimento para fazer os meus investimentos, que na altura
era irrisório. Estamos a falar para aí de 200 euros por mês, ou alguma coisa desse género, que para um miúdo de 15 ou 16 anos é espetacular, mas pronto, agora olhando para trás sei que era um valor absolutamente irrisório. Após esse banimento, resolvemos começar este canal de investimentos e correu bastante bem. Porquê? Porque nós no primeiro vídeo que colocámos no TikTok apanhámos cerca de 400 ou 500 mil visualizações, foi logo assim de estalo o primeiro, e conseguimos ganhar mais seguidores só com aquele vídeo do que com a página de tecnologia durante os meses todos em que estivemos a colocar vídeos lá. Ou seja, aí é que me deu mesmo o clique. Ainda cheguei a conciliar os dois ao mesmo tempo porque criei outra página de tecnologia, mas a longo prazo disse, isto é para esquecer, vou-me focar a 100% naquilo que gosto, naquilo que eu sei que é a minha paixão, e pronto, basicamente foi isso. Ok, boa. Já falaste aí na questão da empresa e acho que estás a demonstrar, para quem não te conhece, tu tens um espírito bastante empreendedor. Tu achas que o pessoal assim mais jovem das tuas idades ainda está muito orientado para a questão de enriquecer rapidamente, ou já tens assim alguns amigos que começam a olhar para estas estratégias de investimento passivo e começam a olhar para isto mais como um plano de longo prazo? Uhum. A malta mais nova é normal ver isto, ver a vida mais como um sprint do que como a maratona que é. E eu, nesse aspecto, alguns amigos meus e pessoas que são mais próximas a mim dizem que eu penso como um senhor de 80 ou 90 anos. É engraçado fazermos essa espécie de analogia. Eu tento ao máximo ensinar a estas pessoas ou tentar-lhes passar a minha visão das coisas, que é isto é realmente uma maratona e não é um sprint. E o dinheiro que nós estamos a investir agora, por mais que seja pouco, é o dinheiro que mais tempo vai ficar a trabalhar em juros compostos a longo prazo. E normalmente as pessoas elas tendem a pensar que, bem, sou novo, eu posso arriscar mais. Eu também pensava assim há uns meses atrás. Se fosse hoje, se calhar tinha feito algumas coisas de forma diferente. Mas este dinheiro, por exemplo, se tivermos 10 mil euros hoje, eles não valem 10 mil euros hoje. Eles valem muito mais dinheiro, porque é o dinheiro que a longo prazo mais vai ficar a trabalhar. Eu penso muito desta forma e tento incutir isso muito às pessoas que estão ao meu redor. Mas sim, ainda tenho muitos amigos e a grande maioria das pessoas da minha idade gosta de coisas como estar 100% em cripto ou fazer trading, essas coisas que eu pessoalmente não gosto nada. Ok. Falando então de investimentos, dando aqui o salto para a questão dos investimentos, qual é que foi o teu primeiro investimento e o que é que tu achas que conseguiste aprender dele? Olha, o meu primeiro investimento é curioso, porque foi em ações do Banco do Brasil, porque como todos os iniciantes, eu não percebia absolutamente nada. Eu lembro-me de estar a fazer investimentos, na altura era na Trading 22, porque eles davam uma ação de graça, lá está. Isto para muita gente, se calhar pode parecer que foi ontem, mas para mim que só invisto há 2 anos e alguns meses, quase 3, parece que foi há bastante tempo, porque foi mesmo no meu início. Eu lembro-me de estar a selecionar ações e o meu único critério é, eu conheço esta empresa, eu gosto, então se calhar vou colocar algum dinheiro na mesma. Eu lembro-me que comecei a ver vídeos do Barsi na altura e que ele tinha bastantes ações do Banco do Brasil e resolvi, deixa-me lá ir aqui à Trading 22, perceber se tem ações do Banco do Brasil disponíveis ou não. Encontrei a ADR e coloquei lá algum dinheiro. Depois também fiz alguns investimentos em empresas que hoje em dia nunca ia colocar lá o meu dinheiro, como a Virgin Galactic, por exemplo, que vi na altura um documentário na televisão a falar sobre a empresa e eu disse, isto aqui parece-me ter um excelente futuro. Fui ver a cotação, ela estava a desvalorizar de forma contínua há alguns anos e disse, bem, isto se calhar é uma oportunidade, comprei, foi a pior porcaria que fiz. E atenção, porque isto não foram as únicas 2 empresas, eu comprei imensas empresas, se calhar mais de 30, 40 empresas, só porque sim, só porque achava que eram bons negócios e é uma coisa interessante, que eu acho que a nossa curva de aprendizagem e de percepção da aprendizagem é completamente diferente. Nós no início percebemos pouco, mas achamos que percebemos muito, ou quando começamos a investigar as coisas, a aprender ali uma coisa ou outra, bem, já sei o que é este rácio financeiro, já sei o que é o dividend yield, já sei o que é o price to earnings ou o preço sobre lucro, e a nossa percepção de conhecimento diz, eu percebo muito, não sou propriamente um especialista, mas já sei mais do que 90 e tal % das pessoas. Ao longo do tempo, a nossa curva de aprendizagem real vai aumentando, ou seja, vamos começando a perceber realmente as coisas, e pelo contrário, a nossa curva de percepção da aprendizagem
aprendizagem começa a cair. Porquê? Porque nós, à medida que vamos percebendo mais, apercebemos também que não sabemos rigorosamente nada, que somos uns completos ignorantes. E é bastante engraçado, porque se há 2 anos atrás me fizessem alguma questão, eu dizia que percebia bastante sobre investimentos. Hoje eu digo mesmo nos vídeos que o meu canal é um canal de alguém que está quase a começar do absoluto zero, que não sei absolutamente nada, e que o objetivo do canal é mesmo esse, é as pessoas aprenderem comigo e verem a jornada de alguém que começou do absoluto zero e que partilhou tudo desde o absoluto zero, ou seja, todos os erros, aprendizagens, etc., e aprenderem comigo ao longo de toda a jornada. Basicamente é isso. O conhecimento é a aprendizagem e à medida que vais angariando conhecimento tem essa faculdade incrível que é tornar-nos mais humildes, não é? Nós achamos, no Uhum. princípio somos se calhar uma arrogância de que sabemos mais do que aquilo que sabemos e depois à medida que tu vais percebendo ou vais abrindo horizontes, vais-te dando conta que ainda falta muito por aprender e que vai ser praticamente impossível saber tudo, mas que tens um longo caminho pela frente, como toda a gente tem, de ir conhecendo e melhorando até mesmo as técnicas que usa e as análises, por exemplo. Falaste em várias empresas, tu podes nos dar assim uma ideia de como é que tu tens distribuída neste momento a tua carteira de investimentos, entre ações, ETFs, criptos e assim? Uhum. Olha, neste momento a minha carteira, não que eu me orgulho disto de todo, mas ela está dividida a 50-50. 50% ações e 50% criptomoedas. Lá está. Eu fiz um movimento altamente especulativo no fim do ano passado. Não me orgulho disso. Se fosse hoje, não tinha feito isso. Embora sei e percebo muito o raciocínio que me levou a tomar essa decisão. Se calhar tinha feito isso, mas não da forma que fiz, porque eu literalmente o que fiz na altura foi vendi as minhas ações todas e comprei só criptomoedas. Antes da eleição cheguei a ganhar muito, muito dinheiro. Neste momento estou basicamente em break-even. Continuo a achar que vou ganhar dinheiro até o fim do ano. Se perder dinheiro também não faz mal absolutamente nenhum. Porquê? Porque eu mesmo tomando uma decisão que hoje sei admitir que não foi a mais correta, eu tomei a consciência tranquila, que é eu se perder o dinheiro que investi nestas moedas, estou tranquilo, estou muito bem. Ok. Ou seja, eu na altura coloquei 10 mil euros, não é muito dinheiro, mas lá está, ainda sou bastante novo, e sei perfeitamente que se chegar ao fim do ano, eu vou vender lá para setembro, outubro, novembro no máximo. Se tirar 1000 euros dali é lucro, porquê? Porque eu dei logo esses 10 mil euros como perdidos. Agora, desde março, estou a reconstruir o meu portfólio de ações, também 100% público, faço isso na nossa série no YouTube, A Jornada Impossível, e neste momento já temos 3 empresas, que só posso divulgar 2, Uhum. porque a terceira ainda não dissemos em nenhum episódio, acho que o episódio Ok. só vai sair daqui a 3 semaninhas, por isso Está bem, é está bem. o Canadian Imperial Bank of Commerce, que é um banco do Canadá, o ticker é LOCM, e a Qualcomm, com o ticker QCOM. Ok. Em relação às criptomoedas, essa componente de 50%, tu tens assim algum projeto de cripto que te entusiasme neste momento, que tu estejas Uhum. mesmo muito otimista em relação a ele? Imagina, eu como disse, eu fiz este movimento quase que inteiramente de especulação. Porquê? Porque mesmo os grandes investidores, isto aqui é uma realidade, que têm princípios de investimento a longo prazo, se nós formos estudar a vida deles a fundo, percebemos que em alguns momentos da sua vida em que fez muito sentido, eles próprios colocaram uma grande alocação do seu capital em ativos ligeiramente mais especulativos. Eu só fiz isto, lá está, porque sou bastante novo, embora se fosse hoje, como disse, não o faria, mas eu não reconheço valor a longo prazo em nenhum dos projetos cripto que tenho neste momento. Eu quero sim ter exposição a criptomoedas, mas só a Bitcoin, que a meu ver é a única criptomoeda que a longo prazo possa ter algum futuro e Ok, fundamento. ok. Falas no teu canal, eu vi alguns dos teus episódios e tu falas sobre uma filosofia que segues, que é a Value Dividend Investing, e que por vezes torna difícil encontrar boas oportunidades nos mercados. Fala-nos um pouco Uhum. sobre que critérios é que tu usas para escolher os teus investimentos ou essas duas empresas que mencionaste. Uhum. Eu tento sempre encontrar empresas que sejam consolidadas. Eu não quero de todo investir em empresas de crescimento que fizeram IPO há menos de 5, 10 anos. Normalmente o que eu procuro sempre é empresas com bom histórico de pagamento de dividendos. Não precisam de ser necessariamente dividend aristocrats ou dividend kings, mas que tenham ali um bom arcabouço e que paguem dividendos há pelo menos uns 10, 15 anos consecutivos. Cresçam esses mesmos dividendos, que também é importante. O ideal é que paguem acima de 4%, mas eu sei que para a realidade americana isso é muito difícil, encontrarmos empresas que consigam crescer de forma superior à do índice e que mesmo assim paguem bons dividendos, então eu ponho ali um target mínimo para os 2,5%. Ou seja, empresas que pagam menos de 2,5% de dividend yield
yield, eu tendo a descartar logo. Sei perfeitamente que estou a desperdiçar algumas oportunidades, mas é a minha filosofia e tenho que ter isso sempre como a importância máxima. Depois, claro que procuro empresas que estejam desvalorizadas face ao seu valor intrínseco. Eu faço a minha avaliação em valuation, analiso os indicadores financeiros e percebo que, bem, esta empresa se calhar está desvalorizada face àquilo que é o seu real valor e aí sim o que é que eu tento fazer? Ganhar dinheiro a curto, médio prazo com o aumento do valor da ação e com o aumento também do yield on cost e depois a longo prazo com a valorização consistente da empresa e claro, com o aumento também do yield on cost, com a empresa aumentar dividendos, a cotação a subir, dividendos a aumentar e o efeito bola de neve cada vez mais exponencial, uma espécie do que, por exemplo, o Barsi fez com as ações do Banco do Brasil, o Warren Buffett fez com as ações da Coca-Cola, etc. Ok. E como é que tu te mantens informado ou atualizado sobre o mercado? Como é que tu filtras fontes de informação? Tens assim algumas favoritas? Para onde é que tu olhas para... Olha, normalmente acompanho sempre vários canais do YouTube. Se fores ver a minha página inicial do YouTube, é quase tudo canais de finanças e investimentos. Temos sempre aqui a televisão do escritório ligada na Bloomberg para acompanharmos os mídias tradicionais, apesar de eu reconhecer algumas fragilidades e debilidades nos mesmos. E depois, dentro da nossa própria comunidade, que é o S-Club, temos uma pessoa dedicada, que é o Alex, a colocar lá sempre as notícias que são mais relevantes que dos mercados em si, economia global, política, etc. Ele vai colocando sempre lá as notícias mais importantes do dia e confesso que tenho um monitor aberto só em exclusivo nessa página para perceber bem o que é que está a acontecer e claro que vou acompanhando as notícias normais por outros meios, apesar de ser sempre um bocado cético em relação às notícias dos mídia, porque lá está, tendem a exagerar sempre, a colocar sangue onde não há propriamente e há que aproveitar isso também para ganharmos dinheiro. Tu tens um plano para ficar milionário em 10 anos, não é? Que já mencionaste aqui, o plano de 0 a 1 milhão. Conta-nos um pouco como é que esperas atingir esse objetivo. Eu defendo muito que no mundo dos investimentos não há milagres. Eu costumo sempre dizer às pessoas que é muito difícil ficarmos ricos em investir baixos montantes de dinheiro todos os meses na bolsa. É possível? É o que é que as pessoas querem ou aquilo que elas estão à espera quando começam a investir? Muito provavelmente não, porque a realidade portuguesa são pessoas que investem 100, 200, 300 euros por mês em algum ETF ou algum plano de poupança e porque viram um vídeo curto ou um vídeo no YouTube e acham que vão mudar a vida delas e ficar ricas. Eu não concordo nada com isso. Eu acho que as pessoas podem sim mudar a sua vida, mas têm que ajustar muito as suas expectativas, porque duvido muito que alguém queira ficar rico quando tiver 60, 70, 80 anos e passar a sua vida toda a fazer sacrifícios gigantes, porque para a realidade portuguesa investir 100, 200 ou 300 euros mensais é fazer um sacrifício gigante e só ficarem ricas quando têm essa idade e já têm poucas possibilidades para desfrutarem do dinheiro. Eu não quero de todo ser o mais rico do cemitério. Ou seja, eu neste momento, e quem me acompanha sabe disso, eu, apesar da minha posição e de ser bastante novo, eu já invisto bastante dinheiro mensalmente, graças ao crescimento do nosso negócio. E é muito por aí que eu tenciono ficar milionário. Não gosto muito do termo porque parece um guru a falar, mas quando se junta investimentos fortes, aportes frequentes e uma filosofia de investimento a longo prazo, por mais que não seja em 10 anos, se calhar em 11, 12, 13, 14, 15 ou 20 que seja, mais tarde ou mais cedo, tenho quase a certeza que vou chegar lá. Certo, e tens o tempo do teu lado, porque estás a começar muito jovem, não é? Pelo menos no meu Sim. caso, eu comecei já muito mais tarde do que tu e tens todo o tempo do mundo à tua frente ainda e é sempre bom teres esse objetivo. Assim não seja uma palavra, ou seja uma palavra se calhar um bocado clichê de falar que é ficar milionário em 10 anos e tal, mas é bom ter um objetivo, é bom definires isso para ti, porque independentemente de atingires ou não, tens o caminho traçado e depois ao longo dele vais aprendendo, mesmo com os erros, com coisas que fazes acertadamente, com coisas que fazes menos acertadamente. E se não chegas em 10, Sim. chegas em 15, e se não chegas em 15, chegas em 20, é como tu estás a dizer. Imagina, o que eu quero passar às pessoas é que elas não se têm que espelhar na minha realidade, porque a bem dizer eu sou uma pessoa que é altamente, não quero dizer beneficiada, mas eu sou uma pessoa que sou altamente privilegiado por
por poder investir estas quantidades de dinheiro tão cedo. É isso que eu quero passar. E ninguém tem que se comparar comigo, porque a vida de cada pessoa tem períodos diferentes e eu até posso, a curto prazo, ter um património maior porque consigo investir, mas a longo prazo alguém que faça uma melhor escolha de ativos que eu vai-me passar de forma bastante fácil. Certo, é isso. Olha, estava a dizer então, em jeito de desafio, se tu só pudesses escolher uma classe de ativos para investir para o resto da tua vida, o que é que tu escolhias e porquê? Ações, sem dúvida, porque aquilo que gera valor real são as empresas. Acho que não há qualquer dúvida em relação a isso. É mesmo o meu tipo de investimento predileto e aquele que me fascina mais. Quem me acompanha e faz parte do meu dia-a-dia sabe que eu, por ter passado estes meses fora da bolsa, eu quase que entrei em ressaca, porque eu nestes 3 anos, eu quase que me considero, eu sei que isto também não é correto de se dizer e espero que ninguém me tente copiar ou nesta minha visão das coisas, mas eu chego a ser viciado em investir na bolsa. Neste momento o meu custo de vida é extremamente baixo para aquilo que eu invisto mensalmente. Eu tento diminuir ao máximo o meu custo de vida, deixo de comprar roupa, deixo de comprar um carro melhor, deixo de ir de férias algumas vezes, porque sinto-me fascinado e fico feliz a investir na bolsa e ver os números aumentar. Isto se calhar não é saudável, não é indicado para a maioria das pessoas, mas enquanto muita gente fica fascinada e feliz de ir fazer alguma viagem, eu também fico, ou de comprar um carro novo, um telemóvel, um computador, eu fico fascinado em investir o meu dinheiro em boas empresas que eu confio e ver o meu património aumentar e a minha renda em dividendos também. Certo. E essa resposta é excelente, porque eu tenho aqui uma que vem agora, que é um bocadinho mais em sentido contrário, que é uma das consequências de teres pouco tempo como investidor é que, por exemplo, ainda não passaste por um bear market. No meu caso também apanhei o bear market da pandemia, também não apanhei o 2008. Como é que tu achas que vais reagir numa altura em que, por exemplo, o teu portfólio está a perder 20%, 30%? É algo que tu pensas ou que te preparas psicologicamente? É algo que não te preocupa de todo? Que achas que vais ter capacidade para ignorar o ecrã e seguir em frente, ligar o computador? Conta-nos um bocadinho como é que é a tua abordagem, essa possibilidade. Eu tenho humildade suficiente para dizer que não sei a 100% como é que vou reagir e se vou conseguir reagir bem. Eu espero conseguir reagir bem e acho e tenho essa convicção que vou conseguir agir da forma correta, porque já passei por isso, só que em cripto. Ou seja, eu investi e eu comecei a montar as minhas posições em cripto em outubro, setembro, novembro. Quando o Trump ganha as eleições, durante os próximos 28 dias à eleição, o meu portfólio valorizou 100%, ou seja, em um mês eu consegui uma valorização de 100% no portfólio. Para alguém que estava habituado a oscilações de 3, 4%, foi uma coisa completamente surreal. E da mesma forma que estive no céu, 2 meses depois estive quase que no inferno. Porquê? Porque investi o dobro do dinheiro que tinha durante todo o ciclo, fui fazendo DCA, aproveitando as quedas para reforçar as minhas posições, mas eu consegui estar com o dobro do dinheiro investido e metade do património que estava na altura do topo, ou seja, perdi grande parte do meu dinheiro e eram quedas em cima de quedas. Eu lembro-me que houve um mês em que sei 3.000 euros, que na altura era um aporte bastante grande para a minha realidade, e 2 dias depois as moedas ainda caíram mais e eu ainda fiquei mais baixo do que estava antes de ter reforçado. Aquilo foi muito duro, mas acho que foi também muito importante para eu aprender a reagir a esses momentos de queda. Foi quase uma injeção para te preparar para caso aconteça no futuro, já tens essa experiência de cripto que te pode Sim, e ajudar. por isso é que eu não vejo tanto esta minha decisão como algo 100% negativo e que só me vai prejudicar a longo prazo. Mesmo que eu perca praticamente o dinheiro todo, eu aprendi. E eu prefiro aprender agora e perder 10, 20, 30 mil euros do que ter que aprender daqui a 5 ou 10 anos e perder 300 ou 400 mil. Certo. Tu usas alguma análise técnica para analisar seja criptoativos, seja ações, ou és mesmo só apologista da análise fundamental às empresas? Eu sou 100% análise fundamental. É o que me fascina, porque imagina, eu olho para o gráfico, nem sequer é o gráfico de velas, e olho para saber apenas uma coisa: como é que a empresa tem sido gerida. Porque, genericamente falando, uma empresa que se valoriza há 10, 20 ou 30 anos é uma empresa que teoricamente está a ser bem gerida. Claro que depois temos aqueles mas e senãos, porque pode haver especulação. No caso da bolha das .com, em que tivemos empresas a terem valorizações absurdas e que depois
ações caíram de forma avassaladora, mesmo hoje em dia, 25 anos depois ou 20 anos depois, ainda não se conseguiram recuperar a 100%, muitas das empresas. Genericamente falando, e quando falamos especificamente em empresas de valor, quando as mesmas se estão a valorizar há tanto tempo, é sinal que, pelo menos até agora, têm sido bem geridas. Quer dizer que vão continuar a ser bem geridas a partir daqui? Não necessariamente. Eu gosto de olhar para o gráfico apenas para ter essa percepção. Agora, não baseio em nenhum tipo de análise técnica para fazer as minhas decisões. Foco-me na receita que a empresa está a gerar, no crescimento dos fluxos de caixa, e se está de acordo com o seu valor intrínseco, o valor justo ou não, e se posso encontrar alguma oportunidade para ganhar dinheiro, mas sempre com foco a longo prazo. Ok, boa. Tu usas corretoras diferentes para investir em cripto e ações ou usas a mesma para fazer as duas coisas? Não, neste momento eu só estou a usar duas corretoras, que é a Binance para criptoativos e a Interactive Brokers para ações. Tenho sim a minha reserva de oportunidade na Trade Republic e tenho os investimentos que faço para a reforma dos meus pais na XTB, porque é um plano de poupança que é forçado de forma automática, mas os meus investimentos pessoais é 100% Interactive Brokers e não tenho as minhas moedas na Binance, tenho na Ledger porque é muito mais seguro. Não ia deixar aquela quantidade de dinheiro em uma corretora, por mais que a Binance seja segura, tenho sempre esse cuidado. Ok, boa. Tu és fã de relógios, que eu sei, e no teu portfólio achas que existe espaço para este tipo de investimentos assim mais alternativos ou por agora digamos que é só um luxo do colecionador? É interessante mencionar esta parte, não sendo a crucificar essa informação, mas sim, é verdade, gosto muito de relógios, mas não tendo a ver os mesmos tanto como um investimento. Sei que eles podem e têm a capacidade de preservar valor ou até de se valorizar, como foi o Rolex Daytona, se calhar é o caso mais fulminante dos últimos 20 anos, mas eu gosto de usar relógios e comprar relógios ou recebê-los e atribuir-lhes algum significado. Eu tenho um relógio que é um Longines de 1987 que foi comprado na Suíça na altura pelo meu avô, quando ele estava lá a trabalhar, associo muito ao meu avô. Tenho um relógio que, pronto, é um relógio barato, mas que é um Casio que me foi oferecido pela minha madrinha, mas lá está, para mim o que importa não é tanto o valor da coisa em si, é mais associar esse relógio a uma pessoa ou alguma conquista que foi importante na minha construção como pessoa. Agora posso dizer que vou comprar ou um Omega ou um TAG para celebrar a nossa chegada aos 10 mil subscritores no YouTube. É uma conquista, é um marco. Eu gosto de associar os relógios a momentos também da minha vida. Acho que é importante celebrarmos esta conquista com algo que também gosto e que dê para preservar valor. Claro, é sempre melhor do que ter dinheiro em espécie. É um marco simbólico, sim, sim, faz sentido. Tu, além do canal do YouTube, onde vais seguramente atingir os 10 mil e vais continuar a crescer, tu tens uma comunidade, o IS Club. Queres falar-nos um bocadinho sobre essa iniciativa tua? Como é que se desenvolve? Como é que está a correr? O que é que trata? Olha, o S Club neste momento é a maior comunidade de investidores em Portugal, investidores de bolsa, não só de cripto, porque cripto é mais fascinante, digamos, atrai mais o público jovem, então tendem a existir comunidades maiores. Mas é um projeto, se calhar é o maior projeto que nós temos e é aquele que eu acho que está a funcionar melhor. Neste momento somos quase 5 mil membros, o que a meu ver é excepcional. Para alguém que tem 10 mil subscritores no YouTube, ter uma comunidade com quase 5 mil pessoas é surreal e cada vez estamos a crescer mais, não no sentido tanto dos membros em si, mas como atribuir uma personalidade própria àquele que é o Ice Club. Neste momento já somos uma equipa, não sou só eu. Eu tenho muito esta visão de não querer ser o único dono das minhas empresas ou das minhas criações. Gosto de chamar pessoas, dar equity a essas pessoas que agreguem valor ao nosso negócio. Acho que essa parte também é muito importante, mas neste momento eu acho que todos os investidores em Portugal gostavam de fazer parte de algo como é o AS Club. Porquê? Porque nós temos inúmeros benefícios a que as pessoas podem ter acesso de forma gratuita, como palestras com pessoas que têm imenso valor a agregar. Tu, inclusive, já foste uma delas e se calhar foste muito provavelmente a palestra que eu mais gostei de ouvir, porque foi a que foi mais a fundo a nível de conhecimento técnico. Temos os rankings oficiais da comunidade, que é o S-Rank, ou seja, temos um rank normal e temos o rank dos membros que têm menos de 23 anos, onde é muito interessante porque as pessoas têm aquele sentimento de competitividade saudável e de concorrência de, bem, eu posso gastar mais estes 100 euros, mas se calhar eu vou tentar poupar ao máximo mais estes 100 euros para investir e ultrapassar aquela pessoa que está há 2 ou 3 meses à minha frente no ranking. É super interessante, temos as próprias notícias, que também te falei há bocado,
que pronto, todos os dias temos uma pessoa que coloca lá as notícias, que é o Alex, temos as calls semanais também da comunidade e temos imensos chats onde os investidores podem falar uns com os outros, trocar experiências, esclarecer dúvidas com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, que têm Certo. também muita informação a agregar porque podem investir há muito tempo. E também é muito interessante porquê? Porque temos tanto pessoas com 65, 66 anos, temos lá algumas pessoas que já falaram no chat, o que é interessante porque meti alguém que não é propriamente novo a usar o Discord, que é a plataforma onde temos a comunidade alojada, e também temos pessoas que têm 11 anos, pessoas que têm 11 anos e que estão a começar a investir, o que é completamente surreal, ou seja, nós conseguimos juntar em um espaço investidores completamente diferentes, que podem falar uns com os outros, aprender todos uns com os outros e crescer em equipa, em comunidade. Para mim, até pode não ser o nosso maior projeto a nível de números, mas é sem dúvida o nosso maior projeto a nível de legado, impacto na comunidade em si. Sem dúvida, fantástico. Para já é imensa gente e depois consigas ter uma audiência tão abrangente para a troca de ideias é muito bom, é muito bom. Agora estavas a falar aí há bocadinho da questão da universidade e eu fiquei aqui com uma pergunta que depois não encaixou e agora quero fazer, que é, tu já pensaste em criar uma carreira no mundo ou no mercado financeiro ou estás mais interessado na questão da produção de conteúdo e olhar para a questão financeira mais como um hobby ou como um passatempo? Imagina, eu quando comecei isto, se calhar não via tanto o futuro da minha carreira a passar pelo mercado financeiro. Neste momento, eu gosto tanto deste mundo, a minha vida neste momento é literalmente só isto, que eu sim quero, e por isso mesmo é que estou na faculdade, porque para seres um analista financeiro certificado tens que ter a licenciatura e tens que ter depois a pós-graduação em análise financeira, e sim, tendo a querer continuar o meu percurso académico e tirar mais formações. Tenho também o grande objetivo de, nos próximos 5 anos, tirar uma formação em Value Investing na Columbia Business School, nos Estados Unidos. É um Ok. objetivo, mas é muito dispendioso, mesmo as pessoas não têm a noção. Uma formação lá executiva de 3 dias ou de 2 dias é mais cara do que um mestrado de 2 anos aqui em Portugal, em uma das melhores faculdades do país. É completamente surreal, mas claro que a própria qualidade dos professores e aquela informação que eles nos têm a agregar, porque é informação de primeira linha, não há melhor do que aquilo, é o santo grau dos investimentos, acho que vai valer totalmente a pena. Neste momento quero focar-me em acabar a licenciatura, não vejo isto tanto como adquirir mais conhecimento, vejo mais como uma obrigação, um passo que preciso de dar para dar aqueles passos que eu realmente quero. Isto acaba por ser um bocadinho de sofrer de dores de crescimento rápido, já não me revejo tanto naquilo que estão a dar. Eu não quero ser arrogante com isto, mas sinto que já passei aquela etapa, percebes? Uhum. Por ter, se calhar, deixado de lado os conteúdos que estava a aprender no ensino secundário e me ter focado muito já em conhecimento técnico. Mas quero dar este passo, claro, que me está a custar bastante, porque é difícil tu estares a aprender algo que já aprendeste ou que achas que não vais utilizar, custa um bocadinho. Eu não sou propriamente fã de estudar e de aprender assim de forma tradicional, eu considero mais um autodidata, mas também sei que esta parte académica é necessária e sim, a longo prazo quero continuar a crescer. Não sei se vai ser pelo ramo da criação de conteúdo, mas gostávamos muito de, por exemplo, ter a nossa própria corretora, a nossa própria universidade focada 100% em conhecimentos práticos de finanças e no limite dos limites, um banco, que é o meu modelo de negócio favorito, mas isso, claro, são sonhos que são muito difíceis de concretizar e neste momento não são nada mais que sonhos. Eu sou muito de vamos manter os pés assentes na terra, step by step, e vamos construindo as coisas com calma. Certo. E A quem questão sabe da um dia vamos escalar. Certo. A questão da universidade até pode ser importante se tu pensares no seguinte, que é, se calhar é um sacrifício que estás a fazer agora, temporariamente, mas depois é uma milestone que te vai abrir outras portas, como a questão da certificação, por exemplo, e de acesso a outro tipo de conteúdos que sem portanto, o grau académico não conseguias obter. É mais nesse sentido. Agora, é perfeitamente legítimo a pessoa não se sentir... Aconteceu-me também a mim, portanto, revejo-me um bocadinho naquilo que estavas a dizer e acontece com muitas outras pessoas, não se reverem a 100% nos conteúdos que estão a aprender numa carreira específica ou num ano de universidade específico, mas isso também é uma questão depois de identificar se quanto tempo é que falta, que tipo de esforço é que tens que alocar, vale a pena ou não vale a pena, mas já lá está, é uma decisão tua, é bom que tenhas esses objetivos, isto também acaba por ser o meu conselho, e também é importante que faças essa avaliação, que é se vale a pena ou não, depois abrir essas portas que tu estavas à procura. Eu tenho muito aquela mentalidade
realidade que é, se calhar, isto aqui é completamente contra aquilo que é a maioria das pessoas em Portugal, que é, as pessoas em Portugal têm medo de ter grandes objetivos. Eu prefiro ter grandes objetivos e, se calhar, em vez de chegar ao sol, chego às estrelas, do que não ter objetivos basicamente nenhuns, ou ter objetivos realistas que tenho quase a certeza que os vamos concretizar. Eu todos os anos eu coloco sempre os nossos objetivos e até agora temos sempre os batido de forma consistente, mas isto aqui aprendi muito com o Elon Musk, que é, temos de colocar objetivos super irrealistas, porque esses objetivos irrealistas vão-nos puxar e vão-nos obrigar a trabalhar mais e ser mais focados, e vai aumentar também as nossas chances de atingirmos esses mesmos objetivos. Claro que isto aqui é muito radical, não vai funcionar para a maior parte das pessoas e não é esse o intuito. O intuito é estas coisas funcionarem para mim e para os meus negócios, e por isso é que eu tenho esta visão. Ok, boa. Nós estamos quase a terminar. O que é que, como conselho para alguém que tenha 16, 17, 18 anos, que esteja a começar, que conselho é que tu podes deixar aqui? Uma aprendizagem assim que tu tenha sido marcante para ti, que tu queiras deixar para essas pessoas? A minha sugestão é que aprendam bem as coisas ou aprendam minimamente bem as coisas para começarem, no caso dos investimentos em si. Mentalizem-se que não sabem de absolutamente nada, que somos umas formigas autênticas em um universo gigante e que temos muito, mesmo muito a aprender. Comecem a investir, aprendam as coisas também na prática, porque eu sinto que a prática é a componente mais importante que existe, e não se deixem iludir por ganhar dinheiro rápido, que eu sei que é super difícil, eu próprio já me iludi com essas coisas, e percebam que, como referimos no início, ir buscar aqui um bocadinho aquilo que já tínhamos falado, a vida é uma maratona, não é um sprint. Foquem-se em fazer bons investimentos a longo prazo e não olhem para o dinheiro que tem o vizinho ou os investimentos que está a fazer o vizinho, porque historicamente já está mais que provado que, por mais que alguém tenha rentabilidades absurdas durante 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos, se não estiver a fazer as coisas da forma correta, mais tarde ou mais cedo as coisas vão correr mal. E quem faz as coisas bem e segue uma estratégia de investimento que está comprovada, mais tarde ou mais cedo vai ter muito sucesso e a longo prazo vai ter mais sucesso do que aí sim a grande maioria das pessoas. Será esta a minha sugestão e é aquilo que eu tento seguir no meu dia-a-dia. Boa. Afonso, onde é que as pessoas te podem encontrar? Redes sociais? Tens agora aqui um espaço para deixar os teus contactos. Podem pesquisar Afonso Santos no YouTube, Instagram e TikTok. Eu prefiro que me sigam ou no Instagram ou no YouTube. O TikTok é uma rede mais acessória, que só começámos para chamar público para as outras plataformas. No YouTube estamos a produzir conteúdo semanalmente, sem falta. E claro, se quiserem seguir também as redes sociais do próprio AS Club, é só pesquisarem o AS Club no Instagram, que neste momento é a única rede social que temos, e podem seguir a comunidade também, entrar, são 100% bem-vindos, não têm que pagar nem um cêntimo para entrarem em algo que, na minha opinião, vai fazer toda a diferença no vosso percurso como investidor. É isso, eu vou deixar também os links na descrição do episódio no YouTube. Afonso, muito obrigado pelo teu contributo, pela tua partilha, dar-te os parabéns pelas tuas iniciativas, que são de valor. Eu vejo aqui que com a tua idade é sem dúvida marcante e acho que devemos aplaudir a tua mentalidade no que toca ao aspecto financeiro. Tens uma maturidade, eu diria, muito acima da média. Agradecer-te por teres aceito o convite, desejar-te as maiores felicidades, muita sorte e no futuro depois voltamos a falar. Muito obrigado a eu pelo convite. Como disse no início, admiro mesmo muito o teu trabalho e é um grande objetivo concluído para mim, mesmo sabendo o pouco que sei e estando ainda no início do meu percurso, já poder ter acesso e falar com pessoas como tu, que já agregaram imenso à nossa comunidade. Ok, muito obrigado, Afonso. Então, um abraço. Abraço.